E aí, meus queridos alunos, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem, tudo tranquilo. Então, hoje vamos começar uma outra aula, a aula sobre implantação de culturas, tá bom? Então, agora chegamos na parte propriamente dita da disciplina, onde a gente vai aprender a regular os equipamentos, certo? Então, vamos falar hoje sobre implantação de culturas. E nessa aula, então, nós teremos aula sobre regulagem, especificamente sobre regulagem de semeadora, ok? Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar. Beleza, pessoal. Para a gente primeiro se situar um pouquinho, a gente vai ter que tentar entender um pouquinho do vocabulário, tá? O que o pessoal chama semeadora, plantadora, tudo é a mesma coisa, né? Então, na verdade, não é, pessoal. A gente, claro, no dia a dia a gente acaba falando tudo a mesma coisa, mas vocês vão ver nessa aula que existem diferenças entre plantadora, entre transplantadora, entre semeadora, são tudo coisas diferentes, tá bom? E só me atento a um detalhe aqui agora, a gente vai começar a falar sobre isso aqui, ó, sobre esse final aqui, ora, transplantadora, semeadora, colhedora. Pessoal, é errado falar colhedeira de grão ou colheitadeira? Não é errado. Mas a maneira mais técnica de se falar é com o final ora, né? Então é plantadora, semeadora, colhedora, né? Então o final ora é um termo mais técnico, tá bom? Claro, no dia a dia a gente vai acabar falando de outras maneiras, mas o certo entre os técnicos é se falar em final ora, sempre, para todos os equipamentos agrícolas. Beleza? É só um detalhezinho aqui, mas eu acho bem importante, tá bom? Bom, o que é plantadora? Plantadora. Plantadora é quando você planta partes vegetais, tá? Por exemplo, a batata. A batata vai plantar a batata. Isso está certo, porque tu vai plantar a batata. Ninguém vai semear a batata. Batata não se semeia, batata se planta. Por quê? Pega uma parte do vegetal, né? Que é o lego, que é a parte da batata mesmo, né? E planta o tubérculo, me fugiu o nome agora, veio. O tubérculo, planta o tubérculo no solo e ali origina uma nova planta de batata, tá? Olha só, esse exemplo aqui é uma plantadora automática de batata. Então, é só colocar a batata semente, que a gente diz batata semente, mas na verdade não é uma semente, é um tubérculo. Coloca aqui e ela vai plantando sozinha, já vai até fazendo os camalhão aqui, tudo certinho. Para quem não conhecia, ó, pessoal, a plantadora de batata. Quando alguém mandar plantar a batata, pode ser até que seja divertido, né? Se fosse uma plantadora assim, tá? Essa daqui é automática, tá, gente? E essa daqui é uma que tu tens que ir colocando ela num disco. Então, conforme vai rodando, ela vai caindo por esses buracos aqui, ó. A batata, quando chega aqui, ela cai e daí ela cai num sulco, que aqui embaixo tem um sulcador e dois discos que vão enterrando ela no solo. Tá? Mas precisa de estagiários aqui, de peão, tá bom? Outra, ó, também plantadora, porque são partes vegetais. Plantadora de aipim, gente, de mandioca, tá? Olha só, eu também preciso de alguém aqui, só vai colocando as manivas de pé e ela mesma automaticamente vai cortando. Tem um disco de corte, esse disco de corte vai pegar, vai cair, vai enterrar as ramas aqui. Bem legal, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas é bem interessante, tá? Plantadora de cana-de-açúcar. Também plantadora, pessoal, porque o cana-de-açúcar se planta com os colmos, pedaços de colmos, né? Então, com às vezes dois, três nós, se planta, então, enche isso aqui com aqueles colmos de pedaços de cana e se planta com essas máquinas aqui. Elas podem ser autopropelidas, como essa aqui, que elas andam sozinhas, né? Não precisa de um trator, ou puxadas pelo trator aqui também, tá? Plantadoras de cana. É bem interessante porque a cana é uma cultura que é plantada bem fundo, bem fundo. Por quê? Porque, principalmente quando a colheita é mecanizada. Por que se planta bem fundo? Para que a planta ela nasça bem retinha. Se tu plantar em cima, o que acontece? Ela não vai ter sustentação, então ela vai cair com o vento. Se tu plantar ela funda, até ela subir, ela já vai ter formado um bom caule reto, então ela vai ficar sempre reta. Então, entenda, pessoal, para fazer colheita mecanizada de cana-de-açúcar, que hoje em dia quase toda a colheita de cana-de-açúcar em grande escala é mecanizada, não se pode mais usar o fogo, né? Então ele é utilizado plantar bem fundo, tá bom? Só por curiosidade, nada muito importante também, tá?
Plantadora também para quando são estacas. Neste caso aqui, ó, isso aqui são mudas de rosa, eles estão plantando rosa, tá? Então, estão plantando rosa, partes vegetais. Aqui também, eu não sei que tipo de cultura que ele está plantando aqui, mas também se planta com estacas, tá? Pode ser plantado qualquer coisa que precisa estaquear, por exemplo, figo, né? É uma plantadora de figo, porque ela vai botar a estaca no solo, tá bom? O que é transplantadora? Transplantadora, pense assim, é quando tu pega mudas e transplanta de um lugar para outro. Por quê? Porque a muda tu não vai plantar, porque ela já está plantada. Tu vai pegar ela, tirar de um lugar e transplantar ela em outro lugar. Entenderam mais ou menos? Por isso que se chama transplantadora, tá bom? Então é quando são mudas, no caso aqui, de beterraba, de alface, de hortaliças, tá? Então são transplantadoras. Olha, transplantadoras também de cebola. Olha só, as mudinhas de cebola aqui, vai colocando aqui nesse disco rotativo e vai enterrando as mudas de cebola. Olha só. Então é uma transplantadora. Não é plantadora e nem semeadora, né, gente? Porque não semeia, tá? Transplantadora de arroz, olha só. Interessante, né? Aqui no Brasil a gente planta com semente, então a gente usa semeadoras para plantar arroz. Mas na Ásia, de modo geral, muita gente utiliza mudas de arroz para plantar. Isso aumenta muito o rendimento, muito mesmo, o rendimento das plantas por hectare. Perdão, o rendimento em grãos por hectare, produz muito mais, tá? Por quê? Porque aqui tu consegue colocar o espaçamento certinho, consegue colocar a distribuição certinha, então aqui consegue entrar sol, tá bom? Claro, isso aqui é um plantio alagado já, tá? Então, esse aqui é um sistema sistematizado, então tu já planta na água. Nós aqui no Brasil não temos, mas enfim, é bom vocês saberem que se planta, que é uma transplantadora para plantar arroz. Vai que alguém vai trabalhar lá para a Ásia, né? Ninguém está livre, então, tá? Outra também é mudas florestais. Uma máquina, por exemplo, essa daqui, ó, de plantar eucalipto. Tu não vai plantar o eucalipto, tu vai transplantar, porque tu vai já botar a muda de eucalipto ali, tá? Mesma coisa essa aqui de plantar nogueira, tá? É uma transplantadora. Outra aqui, transplantadora para raízes nuas. Isso aqui são árvores de maçã. De maçã, é isso. Então, é colocada aqui, ela vai enterrar a raiz, só que a raiz é nua, não tem os saquinhos, né? Então, vai transplantando, tá? Outra, transplantadora de árvores. Isso aqui, no Brasil já tem máquinas desse tipo aqui. É quando tu quer tirar uma árvore de um lugar, né, que tu não pode simplesmente cortar ela, ou até porque ela é uma árvore bonita, ou uma palmeira, por exemplo, para colocar no shopping, então tu usa essa transplantadora. Tu transplanta a árvore inteira, né? Literalmente uma transplantadora. Tá bom? Tranquilo? Entendido? Transplantadora? Sem dúvidas? Espero que sim. Então, agora, semeadoras. Essa aqui é que a gente mais vai trabalhar e o que a gente vai realmente aprender a regular. Por quê? Porque é essas que vocês vão trabalhar efetivamente. Porque as nossas culturas, de modo geral, elas são semeadas no campo, tá? Então, semeadoras, o nome já diz, é máquinas que semeiam, né? Semeiam o quê? Sementes, obviamente, né? Então, geralmente culturas anuais. Essas aqui, ó, pessoal. Então, ela tem a cara bem comum, né? Acho que todos nós já vimos, já conhecemos, tá? Então, tanto ela semeia tanto o adubo quanto a semente. É errado falar semear adubo? Pode ser que sim, pode ser que não, porque o adubo não é uma semente, mas tu faz o ato de semear ele, tu semeia o adubo, né? Tu coloca ele na terra. Então, o certo seria adubar, mas não é, eu creio que não seja incorreto falar semear adubo também, tá bom? Beleza? Olha só, sementes de hortaliças também, tá? Então, são semeadoras. Aqui uma semeadora manual de hortaliças. Aqui já semeadoras bem simples, bem tranquilas, mas pneumáticas, que usam o ar para selecionar as sementes e plantar. Aliás, plantar não, semear, tá? Olha só, essa aqui é uma foto que eu tirei lá na Alemanha. Isso aqui eles fazem assim, esse tipo de árvore aqui, é parecido com pinos nossos. Se chama Giffer. Essas Giffer, elas têm a árvore, tem um tronco parecido com o pinus, mas ele é muito mais resistente, mais madeira. Só que ele precisa de sombra para crescer. Então eles
semeiam com esses tratores aqui, ó. Então, aqui ele está semeando, aqui atrás de cada um desses lugares, cai a semente. Então, ele vai arrumando o solo aqui, preparando o solo, e a semente vai caindo. Tá? Então, isso aqui é uma semeadora de culturas florestais. Tá? Aqui a gente não usa muito, mas por que a gente não usa muito? Porque aqui no Brasil nós temos transplantadoras, a gente transplanta, a gente usa as mudas, né? Claro, em alguns casos a acácia não, mas a gente geralmente, quando leva as plantas ao campo, a gente transplanta as mudas, tá bom? Pessoal, só um detalhe, tá? Saibam que existe esses 3 tipos de coisa, né? A plantadora, a transplantadora e a semeadora. Mas o pessoal chama tudo de plantadora, tá? Quase tudo de plantadora. Eu vou cuidar um pouquinho para tentar falar semeadora, tá? Quando eu me referir a essas de grãos. Mas pode sair uma plantadora aí, ou plantadeira, né? Plantadeira é a mulher que planta, né? A mulher é plantadeira, não equipamento. Mas a pessoa chama de, enfim, tá? Pensem bem, olha só que coisa, né? A máquina chama de plantadeira, mas na verdade plantadeira é alguém que planta, não uma coisa que planta, né? Então, por isso o final ora também. Só detalhes. É só questão assim, professor, como tu é chato. Não, é que se tu vai escrever uma coisa, tu tem que tentar escrever certinho, tá bom? Mesmo que às vezes aconteça de não escrever certinho, inclusive eu, né, faço bastante isso de estar escrevendo e não lembrar que o nome certo é ora e tal, mas enfim. Enfim, tá bom. Vamos terminar com esse assunto aí. Bah, pessoal, eu vejo que tem um reflexo do condote no meu óculos, mas eu não consegui tirar isso, tá? Eu teria que botar a lente e tal, mas daí a lente me atrapalha bastante. Então, se vocês não se incomodam, espero que não se incomodem com esse reflexo aí, mas é a lente é a reflexo do note, tá? Pessoal, tipos de semeadura. Isso é importante a gente entender. Existem 3 tipos de semeadura e, consequentemente, 3 tipos de semeadora. Tá? Olha só, semeadura. O que é semeadura? É o ato de semear. Tá? E semeadora é o equipamento que vai semear. Tá? Existe, então, semeadura a lanço, onde tu espalha a semente, simplesmente espalha. Semeadora de fluxo contínuo. O que é fluxo contínuo? É quando tu vai esparramando assim, ó, como se fosse polvilhar. Sabe quando tu vai plantar cenoura aí? Assim, ó. Isso é fluxo contínuo. Tu pega, vai espalhando continuadamente. Tu pega e vai espalhando, tá? Isso é de fluxo contínuo. E de precisão é quando tu pega uma semente e coloca. Pega outra semente e coloca. Bota uma semente exatamente espaçada uma da outra, tá? Isso a gente pode fazer o seguinte, já tem uma ideia, tá? Por exemplo, de precisão. Já ouviram a semente de canola? Será que tem como fazer agricultura semear com precisão a canola? Não, pessoal, porque são grãos muito pequenos, então é muito difícil de fazer de precisão. Então, qual que é a semeadora? Qual que é o tipo de semeadura que se faz com a canola? Ou fluxo contínuo ou a lanço, tá? A soja. A soja já é um grão grande. Como é que será que é o tipo de semeadura? Semeadura de precisão, porque tu coloca a semente da soja exatamente o espaçamento espaçada uma questão de equivalência entre uma e outra, tá? Equidistantes, me fugiu o nome. Bom, vamos então ver primeiro a semeadura a lanço, tá? Vejam bem, essa daqui é um tipo de semeadora a lanço, tá? Ela é interessante, por quê? Porque essa aqui é uma semeadora a lanço, mas também pode ser usado para distribuir adubo, tá? Olha só, eu vou ensinar vocês a regular essa semeadora e vocês fazem regulagem igual. Da mesma maneira que vocês vão semear a semente, né? Vocês também vão semear o adubo. Então, para regular essa máquina para adubo e para semente, se faz da mesma maneira. Professor, dá para usar, espalhar adubo com a mesma regulagem de espalhar semente? É claro que não, né, gente? Porque 100 quilos de adubo não tem o mesmo volume de 100 quilos de semente. Inclusive muda de adubo, né? A ureia é muito menos densa do que um adubo mineral, né? Do que um NPK, por exemplo. Então ele tem muito mais volume. Então tu tem que regular sempre quando tu for trocar de adubo, tu tem que regular de novo a máquina. E vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bom? Essa aqui é uma semeadora da Jan, que é essa aqui que a gente vai usar para fazer os nossos cálculos, tá? De exemplo.
Esse trator, ele é duplado porque essa fazenda lá do Uruguai, ele também trabalhava na cultura do arroz. Então, ele é duplado. Lembra? Duplado. Ele tem 2 rodas atrás, ó. Tá? Na verdade, é uma roda, mais 2 pneus. Tá bom? Olha só. A semeadora lanço, então, pode ser nesse tipo aqui que eu mostrei antes, tá? Que ele tem uma capacidade bem grande. Pode ser bem simplesinha assim, ó, onde tem uma grade, tem uma semeadorazinha aqui, tá? Inclusive assim, ó, pessoal, olha que interessante isso aqui. Esse aqui é desenvolvido pela Embrapa para semear pastagem. Olha que massa, que show. Essa máquina aqui, ó. Acopla aqui na moto e tu consegue semear na lavoura com a moto, tá? E essa daqui é de 2 discos lá em cima, ó, tá, pessoal? E essa daqui é de um disco. Essa daqui é uma das mais comuns aqui na nossa região, tá? Porque essa aqui é mais para grandes áreas e essa daqui é para áreas menores, tá bom? Regulagem da semeadora, tá? A semeadora, que é essa daqui, que eu estou mostrando aqui, ela tem uma distribuição de semente em taxa variável. O que significa isso? Que tu consegue regular através desse painel aqui a quantidade de semente que eu quero que a máquina distribua. Por exemplo, eu quero que a máquina distribua 100 quilos. Então, eu boto aqui no computador 100 quilos por hectare. Então, se tu andar mais devagar ou mais rápido, tanto faz. Se tu for andar mais rápido, a máquina vai lançar mais rápido. Se tu for andar mais devagar, ela vai lançar mais devagar. Esse equipamento, ele faz essa distribuição em taxa variável. O que é variável? É isso aí. Tu vai variando conforme tu vai acelerando ou desacelerando, tá? E ele é acoplado nesse GPS aqui, ó. Então, tu vai andando aqui e ele vai pintando, digamos assim, tá? Tu segue a linha. Esse aqui não tem piloto automático, então, o que tu tem que fazer? Tu, piloto, tem que botar o trator, andar em cima dessa linha aqui, tá? E é bem tranquilo, só que, claro, que o piloto automático é bem mais fácil. Então, ou tu segue a linha aqui, ou tu segue a luzinha. Essa luzinha tem que estar sempre no meio. Se tu puxar um pouquinho o trator pro lado, ela vai dizer que tu tem que ir pro lado. Então, tu vai seguindo conforme vai indicando aqui no monitor, tá bom? Beleza, então tá. Essa máquina é tranquila para regular, porque eu simplesmente boto aqui e regulo. Beleza, regulei a máquina. Tá, professor? Tá regulado, mas eu não preciso calibrar essa máquina? Claro, né, galera? É que nem um pneu. Ah, eu vou encher o pneu. Beleza, enchi o pneu. Mas eu não tenho que calibrar para ver se está com a libra certinho? É exatamente o que tu também tem que fazer aqui. Tu não pode confiar no sistema. Por quê? Tu colocou 100 aqui, mas deu algum problema, alguma coisa aqui que não tá certa. Qualquer coisa vai dar diferença lá na saída. Então, o que tu tem que fazer? Vai ter que calibrar a máquina, tá bom? Então, mesmo, pessoal, o pessoal diz, ai, mas hoje em dia ninguém mais faz regulagem, é tudo automático. Mentira, pessoal, mentira, tá? Tem que fazer regulagem, porque se não fizer a regulagem, não vai funcionar adequadamente, tá? Então, neste caso aqui, a regulagem é automática, mas precisa se fazer a calibragem para ver se está saindo realmente como tá no monitor. Isso a gente vai ver lá na próxima aula de pulverizadores, que também vai ser assim, tá? A gente vai ter que fazer a calibragem. Tá bom, galera? Tranquilo? Pessoal, olha só. Essa máquina que a gente está falando ali, que eu mostrei para vocês, que a gente vai usar, é uma Lancer Maximus 2000. 2000 por quê? Porque cabe 2.000 quilos em cima, tá? E é da Jan. Não é propaganda nem nada, tá, pessoal? É só para vocês terem um exemplo, tá? Qual que é a largura que ele distribui as sementes? Ele distribui as sementes 32 metros, tá? Esse valor aqui, que distribui 32, está lá no manual do operador, da máquina, de operação da máquina, perdão, tá? Está lá no manual, que ele é um valor tabelado, tá? E ele vai variar conforme a semente. Por exemplo, o adubo, ele não vai conseguir jogar tão longe. Se é uma outra cultura, ele também não vai conseguir jogar tão longe. Então, por exemplo, para trigo, né? Para trigo, por exemplo, ele vai largar 32 metros, que eu quero fazer semeadora de trigo a lanço, tá bom? Então, esse é o valor tabelado, tá ok? Beleza, reparem aqui, ó, que ele vai daquele reservatório,
com essa esteira e cai nesses 2 bocais. Lembra que eu falei que tem 2 bocais? Se tem 2 bocais, é porque tem 2 discos de distribuição, tá bom? E esse caso aqui é uma esteira de borracha. Só curiosidade também, tá? Lembrando, não esqueçam que nesse exemplo, o nosso distribuidor de semente, a nossa semeadora lanço, tem 2 bocais. Isso vai ser importante depois, eu vou mostrar por quê, tá? Então aqui, ó, olha só, aqui em cima é o reservatório de sementes, aqui é o funil, né? E aqui embaixo existe o disco de distribuição. Disco de distribuição faz o quê? Faz como se fosse quando a gente semear com a mão. Sabe quando a gente semeia com a mão e faz assim? Né? Não é assim que a gente semeia com a mão? Pega no pote e joga. É mais ou menos isso que o disco faz. Ele faz assim, só que continuadamente, tá? Então aqui estão os discos. Tá? O nosso distribuidor, lembrando, tem 2 discos. Ou seja, se tem 2 discos, tem 2 bocais. Depois a gente vai ver por que isso é importante. Tá? Esses discos também são chamados de prato. Tá? Como é que se faz a regulagem, galera? Ou a calibragem? Depende de como for, tá? Se ele não tiver aquele sistema automático, tem que fazer a regulagem também, tá? O que tu faz? Primeiro, vê qual a largura de distribuição. Tá? Eu vou mostrar depois outra maneira de ver certinho como se faz a largura da distribuição. Geralmente vem no manual, mas se é, por exemplo, um trator velho, que nem esse aqui, não vai ter mais o manual. Então, o trator não, perdão, a semeadora velha não vai ter mais o manual. O que tu vai fazer? Tu vai medir a distância que aquela semeadora lança. Isso eu vou mostrar depois para vocês como é que se faz isso melhor. Beleza? Bom, mas o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar e marcar 50 metros. Ó, marca aqui e mede daqui até aqui 50 metros. Tá? E faz o trator percorrer esses 50 metros colocando a semente, como se estivesse semeando, tá? Importante, nesse caso aqui, tem que usar a marcha que tu vai usar para trabalhar. Por exemplo, eu vou semear, eu vou trabalhar semeando na 4ª marcha reduzida, por exemplo, eu vou fazer esse percurso de 50 metros aqui, ó, aqui, em 4ª marcha reduzida, tá bom? O que tu faz aqui? Importante. Antes de tu fazer esses 50 metros aqui, tu vai tirar os pratos, esses pratos aqui, ó. Tu tira ele, por que tu tem que tirar? Porque ele vai ficar girando quando tu anda, né? Então, tu tira aqueles pratos e coloca em cada um desse bocal aqui e aqui um saco. Um não, 2, né? Um saco aqui e um saco aqui. Esse pode ser um saco de ração, normal, tá? Então, coloca o saco de ração aqui, o saco de ração aqui, e faz ele andar os 50 metros como se ele estivesse semeando. Tudo funcionando normal. Para fazer o quê? Para coletar a semente aqui dentro. Tá bom? Tranquilo? Bom, então tá. Entendam isso. É isso que se faz para fazer a regulagem, tá? Só que antes de tu fazer isso na prática, tu tem que fazer isso na teoria, tá? Tu tem que ver quanto eu vou ter que saber quanto que o trator tem que distribuir naqueles 50 metros. Como que tu vai fazer para saber quanto que tem que cair naqueles 50 metros? Tu tem que calcular, tá? Olha só, uma coisa que eu vou dizer agora, e é verdade, assim, e vocês vão ver ao longo da vida técnica de vocês, essa maneira que eu vou ensinar para vocês de calcular, vocês conseguem regular qualquer máquina com esse sistema, tá? É um sistema bem fácil. A hora que vocês pegar eles, vocês vão ver que é bem fácil de entender, tá? E se vocês conseguirem entender bem, vocês vão conseguir regular qualquer máquina. Eu prometo para vocês, tá? Qualquer máquina de distribuição de grãos, de aplicação de defensivo, de tudo. Até avião agrícola, vocês conseguem calibrar com isso aqui, tá bom? E regular com isso aqui, tá? Bom, então para facilitar a nossa vida, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que imaginar o seguinte, imagine o hectare perfeito. Eu sempre falo do hectare perfeito, né? A gente veria isso lá em irrigação, a gente não acabou não vendo porque a gente não fez os cálculos. Mas sempre quando tu quer fazer um cálculo em uma área, alguma coisa, imagine um hectare perfeito. O que é um hectare perfeito? 100%. Um hectare é 10 mil metros quadrados, certo? Beleza. Para fazer 10 mil metros quadrados, eu tenho 100 metros por 100 metros. Imaginem um hectare perfeito para fazer o cálculo. Faz de conta que o hectare que vocês vão usar, ele tem 100%. Tá? Nenhum hectare vai ter por 100%. Dificilmente vai ter exatamente a tua lavoura, vai ser 100 metros por 100 metros. Não. Mas imaginem que esse hectare, que o nosso hectare, ele tem 100%. Tá? Imagine, isso vai servir para todo tipo de cálculo de regulagem de vocês. Tá bom, pessoal?
Beleza, 100%. O que que o trator faz? O que ele vai ter que fazer para semear esse 1 hectare? Ele vai pegar aqui, cadê o mouse? Aqui. Ele vai entrar nessa área e vai distribuir as sementes, certo? Tranquilo? Aí ele vai voltar, vai fechar aqui, né? Fecha, para distribuir, faz a volta aqui no vizinho e semeia de novo esse lado. Faz a volta, semeia de novo esse lado. Faz na volta e semeia de novo esse lado e vai semeando assim. Vocês concordam? É assim que é feita a semeadura, né? Tem um outro tipo de fazer semeadura, mas para não confundir, tenham esse na cabeça, tá? O que ele está fazendo aqui? Reparem que aqui ele está fazendo faixas de semeadura. Olha só, aqui é uma faixa de semeadura. Aqui é outra faixa, outra faixa, outra faixa, outra faixa. O que vai depender? Quantas vezes ele vai ter que passar aqui para fazer 1 hectare? Quantas vezes? Depende da largura que ele está passando, né? Imaginem que ele consiga distribuir, jogar a semente 100 metros de distância, assim, os dois lados. Quantas vezes ele vai ter que passar aqui? Uma vez só, né, galera? Por quê? Ele vai passar daqui até aqui e tem 100 metros de largura. Olha só, no quadro é mais fácil de explicar, gente. É bem difícil de explicar no computador, mas eu tô me esforçando, tá? Então, se ele passar daqui até aqui e tem 100 metros de largura de distribuição, ele vai passar uma vez só e deu, conseguiu passar. Beleza, mas isso dificilmente não existe. 100 metros de largura de distribuição não existe. Então, pode passar aqui, pode passar aqui. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, olha só. Por exemplo, ele vai ter que passar aqui, né? Digamos que o meu distribuidor de sementes ou de adubo, ele tem 20 metros e distribui 20 metros de largura. É a faixa de distribuição dele. Então, quando ele vai passar, ele vai distribuir 20 metros. Para fazer 1 hectare, quantas vezes ele vai ter que passar? É só pegar o 20, os 100 metros, perdão, e dividir pelo 20. Por quê? Cada vez que ele passar, ele vai fazer 20. Então, olha só. Ele passou aqui, fez 20 metros. Ele vai vir, vai passar de novo aqui, fez mais 20 metros, 40 metros, né? Fez mais aqui, 60 metros, vai de novo aqui 80 metros, passa de novo 100 metros. Entenderam mais ou menos como é que funciona a lógica? Bah, professor. Então, não vai ser fácil de fazer isso aqui. Olha só. Então, pensem comigo. Eu quero distribuir em todo esse hectare aqui 100 quilos, por exemplo, tá? 100 quilos de semente, tá? Mas para regular, eu quero saber quanto que ele vai distribuir aqui dentro. Quando ele andar daqui até aqui. É isso que eu quero saber, para regular a minha máquina. Eu vou usar a faixa de distribuição que ele tem, de 20 metros, e eu quero saber quanto que ele vai ter que colocar de sementes em 100 metros, tá? Como é que eu sei isso? Puxa vida, se no hectare inteiro eu preciso 100 quilos, eu vou dividir por quanto? Se eu quero saber quanto que cai aqui, eu vou dividir por 5, porque ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então são 5 áreas. Eu quero saber quanto que cai em cada uma, eu divido 100 por 5, que vai dar quanto? 20 quilos. Entenderam? Então, eu vou ter que distribuir 20 quilos de semente aqui dentro. Então, se eu coloquei o saco, olha só, se eu coloquei o saco aqui nas bocais, lembra que eu coloquei os sacos nos bocais da semeadura? E eu andei daqui até aqui, quanto que eu tenho que coletar nos sacos? Quantos quilos? 20 quilos, né, galera? 20 quilos. Só que assim, são 2 sacos, né? Lembra que são 2 bocais? E são 2 sacos, então eu tenho que conseguir 10 quilos em cada saco para dar os 20. Entenderam? Mais ou menos? Muito ruim. Isso eu posso explicar para vocês quantas vezes vocês precisarem, tá, pessoal? Não se preocupem se não entenderem. Mas tentem entender, é bem simples, tá? Então, se ele passar daqui até aqui, se eu tenho que colocar 100... Resumindo, de novo. Se eu tenho que colocar 100 quilos por hectare aqui e eu dividir o meu hectare em 5 partes, eu vou ter que coletar quanto aqui dentro? 20 quilos, tá? Então, quando eu passar aqui e eu tenho que coletar quanto dentro dos meus sacos para tá certinha a regulagem? 100 quilos, 20 quilos. 10 quilos em cada bocal, tá bom? E se for... Ah, professor, e se fosse uma semeadora que tem um bocal só? Quanto que eu tenho que achar no saco? Os 20 quilos, tá bom?
Dá para entender mais ou menos? Eu espero que sim. Tá? Olha só, esse aqui eu estou falando o que a gente fez lá. Tá? Só que aqui eu usei um exemplo de 20. Lembra qual que é a nossa semeadora aqui, ó? Deixa eu ver. Bom, a nossa semeadora, gente, aqui, ó. A nossa semeadora, que essa aqui eu mostrei ali, que a gente vai fazer como exemplo, ela tem 2 bocais e eu já falei isso, né? Ela tem uma largura, ela distribui numa largura de 32 metros, tá? Então, olha só, o que eu fiz? Ao invés de dividir pelo 20 lá, que do exemplo anterior, aqui, ó, eu vou dividir pelo 32, porque eu estou agora calculando para minha máquina, para minha semeadora, tá? Então, 100 metros aqui, ó, 100 metros, de onde vem esses 100 metros? Daqui, ó. Tá? Os 100 metros, esse aqui, tá? Que é essa parte aqui. Então, os 100 metros em 1 hectare, dividido por 32 metros, que é a largura de distribuição, eu vou ter o quê? 3,125 passadas para fazer 1 hectare. O que é isso, pessoal? E é isso aqui, ó. Eu vou ter que passar 3 vezes para fazer 1 hectare. Entenderam? Entenderam mais ou menos? Ó, os 100 metros eu dividi pelo 32 e deu 3, alguma coisinha. Arredonda, professor? Não, não arredonda, tá? Deixem esse valor aqui. Para efeitos de cálculos é preciso deixar, tá? Nunca arredonda. Deixe sempre todos os números depois da vírgula. Claro, se tiver demais, mas assim, se tiver muitos números, tudo bem. Mas isso aqui, ó, tá vendo que isso aqui, 3,125 passadas, deixa assim, tá? Se tiver até 4 casas da vírgula, usem 4 casas depois da vírgula, tá? Beleza, então, eu sei que para fazer 1 hectare, eu tenho que passar 3 vezes nele. Beleza. Então, se em 1 hectare eu quero colocar 100 quilos de semente, eu divido por 3,6. Por quê? Porque eu quero saber quanto que eu tenho que colocar aonde em cada vez que eu passar aqui. Beleza? Então, aqui dentro eu tenho 100 metros, eu vou dividir por 3, para quê? Para saber quanto que eu tenho que distribuir só nessa área aqui. Tranquilo? Opa, perdão. Tá bom? Então, o que eu achei aqui? 32 quilos. Então, para fazer 1 hectare inteiro, eu vou ter que passar, vai ter que cair lá no meu saco 32 quilos por passada. Então, daqui até aqui, vai ter que cair 32 quilos, tá? Lembrem que esse 32 quilos é em 100 metros, como se fosse 100 metros. Mas lembra aqui, ó, deixa eu voltar lá no começo. Quantos metros eu disse que tinha que marcar aqui? 50 metros, né? Bom, 50 metros, beleza. Eu vou fazer o trator andar 50 metros. Então, se em 100 metros ele cai isso aqui, como é que eu sei, como é que eu vou fazer para saber quanto que cai em 50? Pessoal, é só dividir por 2, né? Porque 50 é metade de 100. Então, divide por 2. Ah, professor, mas eu não quero fazer ele andar 50 metros, eu quero fazer ele andar 100 metros lá no campo. Beleza, pessoal. Só 50 metros é o que a gente usa de praxe para ficar mais fácil, tá? 50 metros é um valor padrão, porque 100 metros é muito longe, tá? Então vai distribuir muita semente. E se for a 2 vezes, o saco não comporta, porque distribui muito, tá? Então usem os 50. Então, se eu tenho que colocar 32 quilogramas em 100 metros, em 50 metros eu tenho que colocar 16 quilogramas, tá? Pessoal, pode fazer por regra de 3 isso aqui? Pode fazer. Mas essa maneira é mais fácil. Vejam que isso aqui é tudo lógica, pessoal. Entendam o raciocínio. Isso aqui é lógico, isso aqui não é fórmula, pelo amor de Deus. Pergunta depois na... Cara, vocês não vão ter prova, mas sempre o pessoal pergunta, professor, pode usar as fórmulas na prova? Galera, isso não é fórmula. Não existe fórmula. Não é fórmula. Isso aqui é tudo lógica, é questão lógica, tá? Então, em 50 metros, quando que eu tenho que coletar? Nos meus sacos, 16 quilogramas de semente, tá bom? Entenderam mais ou menos? Ah, mas professor, tu falou que eram 2 bocais, né? Opa, é verdade. Então, se são 2 bocais, eu tenho que dividir esse 16 ainda por 2 bocais para saber quanto que cai em cada saco. Entenderam? Então, em cada saco tem que cair 8 quilos de semente. Entenderam? Mais ou menos. Ah, professor, mas é só pegar, eu não preciso fazer quanto que cai em cada bocal. Eu posso pegar e pesar os 2 sacos juntos.
Sim, pode fazer isso também, tá? Só que o que acontece? Se tu pesar os dois sacos separados, tu consegue ver se tem diferença de regulagem entre os discos, tá? Aí tu vai ter que ajustar os discos se estiverem regulados, porque os dois discos têm que cair a mesma coisa, tá? Beleza? Então, é isso aqui que a gente fez, essa conta aqui, tá? Como é que se faz a regulagem, professor? Tá, eu fui lá, eu fiz ele percorrer os 50 metros e eu fui pesar os sacos e não caiu 8 quilos por saco. Bah, o que que tu faz? Galera, se caiu a mais, por exemplo, caiu 9 quilos, o que que tu faz? Tu vai lá e fecha um pouquinho o bocal, tá? Neste caso aqui, ó, que é o distribuidor que nós temos lá, nossa semeadora, ó, são dois bocais, dois discos, tá vendo, ó? Espero que agora tenha ficado bem claro, ó. Aqui tem um, lembra que para regular a gente tirou os discos e colocou os sacos? Dois bocais. Nessa semeadora aqui, a gente regula com essa escotilha. Tu abre um pouco mais e fecha quando tu precisa, tá? Então, se caiu 9 quilos, tu faz o quê? Fecha um pouquinho para cair 8. Ah, e aí, professor, depois que tu fechou, tu faz o quê? De novo, percorre 50 metros. Lógico, esvazia os sacos, né, pessoal? Esvazia os sacos e faz de novo ele passar até dar bem certinho 8, tá? Ou a mesma coisa em outros tipos de regulagens, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é de um bocal só. Tem uma escotilha no fundo, ó. Então, tu abre e fecha isso aqui. Quanto mais tu abre, mais cai. Quando tu fecha, menos cai. Tá? Então, caiu 9, o que que tu faz? Tu fecha um pouquinho aqui. Fecha um pouquinho e vai fechar um pouquinho o bocal de saída. Tranquilo, pessoal? Como é que foi? Muito ruim? Espero que não. Mas, tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? E lembre-se, pessoal, técnico tem que saber regular a semeadora, tem que saber regular pulverizador. Tá? Professor, isso aqui daqui 30 anos eu vou esquecer. Beleza, tu pode esquecer, mas tu sabe, se tu pegar o polígrafo de mecanização, tu vai saber fazer. Isso é importante, pelo menos vocês entenderem, tá? Se esforcem um pouco para que vocês consigam entender, tá? E vocês vão ver que depois que vocês pegar, eu juro para vocês, depois que vocês entender esse esquema do 100% e dividir e tal, vocês vão conseguir semear vão conseguir regular qualquer coisa. Vai por mim, confia em mim, tá? Pessoal, lembra que eu comentei que eu ia mostrar para vocês como é que faz uma maneira para vocês aprenderem a regular, calcular a distância entre eles, entre os dois lados, regular a distância, sem precisar, ou aliás, sem precisar do manual, porque acontece muito, tá? Que nem esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui é um equipamento velho, ele não tem manual mais. Ou aqui da escola também, por exemplo, né? Tá há 200 anos aqui na escola e mantém regular. Então, a hora que eu quiser regular, eu vou ter que ver a distância. Como é que tu faz isso? Tu pode fazer de várias maneiras, tá? Tu pode pegar, se tu tiver, tu botar várias bandejas, assim, ó, como tá aqui, ó, várias bandejas, tá? Tu pode colocar isso, ou até mesmo, tu pega as latas de óleo e corta no meio, sabe a lata de óleo? Corta ela no meio e tu coloca várias delas, assim, ó, distribuídas aqui, e passa o trator em cima. O que que vai acontecer? Quando o trator passar aqui, vai cair dentro dessas bandejas. E tu vai lá fazer o quê? Tu vai lá e vai ver até onde que distribuiu, tá? Claro, vocês lembrem, vocês são técnicos, tá? Ah, caiu um grãozinho aqui, ó. Um grão aqui voou na última bandeja, eu achei. Na última bandeja eu achei um grão de adubo ou uma semente. Daí eu vou considerar. Não, não, pessoal, né? Lembrem-se que sempre é importante sobrepor, como os aspersores lá em irrigação. Tem que sobrepor um pouquinho. Então, por exemplo, começou a cair, caiu parelho aqui, né? Caiu 20, 20, 20, 20, 20, 20, aí começou a cair 20, 15, 5, opa! Quando chegar no 10, parou. Por quê? Chegou no 10, depois, quando tu vir fazer a outra volta, vai cair mais 10 em cima e vai fechar os 20. Entenderam? Então, usem do bom senso. Vocês vão considerar essa faixa até que caiu e começou a parar de cair. Começou a parar de cair, opa, parou. Diz que essa é a faixa de distribuição, tá bom? Ah, mas eu sei que isso aqui dá trabalho. Outra maneira mais fácil ainda, pessoal, é colocar uma lona no chão, tá? Coloquem uma lona no chão e façam o trator passar por cima. Lembrem que o trator tem que passar na velocidade que ele vai trabalhar lá depois. Por quê? Porque essa daqui,
O que acontece? Se eu andar mais devagar, vai cair mais ou menos? Vai cair mais, né, galera? Porque os discos, eles estão girando na mesma velocidade. Então, se, se, uh, se tu pegar e vai mais devagar, vai cair mais. Se tu vai mais rápido, vai cair menos, tá? Então, tem que usar na marcha de trabalho, tá bom? Então, o que que faz? Coloca uma lona aqui, ó, e faz o trator passar por cima. Depois vocês pegam a lona, deixem a parte no chão e façam assim, ó. Levantem as pontas. Levantem as pontas, deixam essa parte de baixo no chão. Depois vocês abram, vocês vão ver que vai ter tipo um carreirinho assim formado pelas sementes, tá? Aí vocês consideram e calculam mais ou menos onde que tem mais até onde vocês conseguem ir. Tá bom? Entenderam mais ou menos? Tranquilo? Tá? Isso funciona para pulverizador também, tá? Neste caso aqui, para pulverizador também no caso sensível, aqui papel e dor sensível, tá? Mas eu só botei para exemplo. Entenderam? Tranquilos? Regulagem da aleta, pessoal. Isso aqui é bem interessante também, tá? Ah, tu acha que tá distribuindo muito pertinho, professor. Eu queria distribuir mais longe. Meu, só tá distribuindo 5 metros, 6 metros, quero distribuir mais. Uma maneira de se fazer isso é regular as aletas. Reparem que aqui, ó, meu mouse, olha só, tem 1, 2, 3 furos, tá vendo? Quanto mais você fechar as aletas, mais perto tu vai jogar a semente, tá? Pense, olha só, é um exemplo horrível da minha parte, eu sei. Mas pense em tu distribuir a semente assim, ó, com o braço grudado no corpo, tá? Tu vai distribuir mais perto ou mais longe? Mais perto, tá? E se tu tem o braço solto, tu vai fazer o quê? Tu vai distribuir mais longe, tu vai abrir mais. É a mesma coisa as aletas, tá? Quando tu abrir mais elas, deixar mais aberto, tu vai distribuir mais longe. Se tu deixar mais perto, tu vai distribuir mais perto, tá? Tranquilo? Isso aqui é uma questão de regulagem, tá? Isso vocês vão ver na prática ali, se vocês acham que está tendo muita densidade ou pouco, tá? Por exemplo, vocês estão semeando e vocês vê que está indo muito longe e está indo pouca semente muito longe. Então, o que vocês fazem? Diminuam um buraquinho aqui na aleta, ó. Isso aqui é a aleta, tá? Diminua um buraquinho. Voltando um buraquinho, tu vai diminuir um pouco, mas tu vai aplicar de maneira mais uniforme, tá bom? Isso é um problema, galera, quando tu quer semear duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tu quer semear aveia e azevém. O que é mais pesado, o grão de azevém ou de aveia? O de aveia, tá? O grão de aveia, como ele tem um peso, tá? Tu consegue distribuir, jogar ele mais longe, porque ele não tem tanto atrito com o ar. O azevém, tu não consegue distribuir tão longe. Então, é bem ruim de regular quando tu tem dois tipos de semente, tá? E isso aqui ajuda bastante a regular quando tu tem esse tipo de aleta, tá? Outro problema também, quando tem sementes de peso diferente, é que um vai indo para baixo e o outro fica mais em cima. Né? No caso da azevenha, da aveia, um começa a ficar mais para baixo e o outro mais para cima. Então, no começo, tu semeia mais azevenha e depois tu semeia mais aveia. Isso acontece, tá, galera? Bom, semeadora lanço, fechou? Lembra que eu falei que tinha outra maneira de distribuir, de se semear com a semeadora a lanço? Tá? Mas para efeitos de cálculo, usa sempre aquele, tá? Mas tu pode fazer o seguinte, ó. Além de tu semear daquela maneira que eu falei, que é indo de um lado e para outro, de um lado para outro, tu pode semear assim, ó. Vem para cá e vem para cá. Vai fazendo círculos, ó. Tá vendo? Vai fazendo círculos, tá? Esse sistema aqui é alternado, porque tu vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai, tá? E o contínuo é quando tu não para, tu não faz manobra de cabeceira aqui. Tu vai, faz a volta e vai circulando e vai semeando, tá? Não é o mais comum, tá, galera? O mais comum é distribuir semente nesse sistema. Professor, como que tu faz quando tu faz as operações? Como tu fez? Eu faço assim, tá? Eu sempre prefiro fazer a manobra de cabeceira porque eu consigo sempre entrar mais certinho e eu não perco esse tempo aqui, ó, tá? Então, eu sempre faço alternado, mas isso cada operador faz conforme achar melhor, tá bom, galera? Feito a semeadora lanço? Ufa, tá bom?
Essa é a mais tranquila que tem. Vocês vão ver que é bem fácil, então não façam os exercícios que vai ser bem tranquilo, tá? Beleza, galera. Agora vamos falar então das semeadoras de plantio direto, tá? O que a semeadora de plantio direto faz? Ele tem que, como é plantio direto, ele vai plantar direto no solo, tá? Então ele faz o quê? Ele tem que cortar a palha no solo, ele tem que abrir o sulco para o fertilizante, que é o adubo. Depois, ele vai ter que ter, ele tem um depósito para o fertilizante, tá? Ele vai ter que abrir um sulco para a semente, depois depositar a semente, depois fechar os sulcos, apertar um pouquinho, porque vai ficar muito ar ali dentro, né? Então tem que apertar um pouquinho para que a semente fique em contato com o solo, e depois ainda ele vai ter que puxar a palha de novo para cima para não dar erosão. Olha só que interessante, cara. Olha como a semeadora lanço era simples. Não tinha nada disso. Ele simplesmente jogava por cima. Se tu quisesse incorporar, tu tem que passar uma grade depois. Aqui não. Aqui já faz tudo, tá? Olha só, semeadora de plantio direto, tá? Ela tem aqui o disco de corte na frente, que corta a palha. Olha só aqui, tá? Tem que ter esse disco e desse disco bem afiado, para não, senão vai embolar a palha, né? Depois, um disco duplo que faz o suco pro adubo, tá? O adubo tá aqui, que vai descer aqui. Então, o disco duplo que deposita o adubo. Depois, atrás, o disco duplo que deposita a semente. Por que disco duplo? Porque vai um disco aqui e um disco aqui. Eles vão girando e vai abrindo, atrás dele, vai abrindo um sulco. E a semente vai caindo aqui. Entenderam? Porque duplo, se fosse um disco só, ele ia fazer que nem um de corte, ele só faz um risco. O disco duplo vai abrindo um sulco atrás dele, como se fosse uma coifa, né? Vai abrindo um túnel, tá? Depois, as rodinhas que vão nivelar, esse aqui ele serve para nivelar, para ver se a profundidade de semente. Por exemplo, eu quero que a semente vá mais para o fundo, o que eu faço? Eu ergo mais as rodinhas. Eu quero que ela vá fique mais superficial, eu abaixo um pouquinho mais essas rodinhas. Fica sumindo aí, tá? E essas últimas aqui é para compactar o suco, tá? Vai fazer com que vai apertar um pouquinho o solo, tá? Aqui, olha só que interessante aqui do lado, ao invés do adubo cair em disco duplo, o adubo cai com um sulcador. Então é uma haste, tipo um pé de pato assim, que vai abrindo e logo atrás vai caindo adubo. Então vai abrindo o sulco e vai caindo adubo, tá? Isso aqui, então, é uma haste sulcadora e aqui um disco duplo para o adubo, tá? Em alguns casos, existe sulcador para as duas, tá? Tanto para a semente quanto para o adubo. Mas geralmente só o adubo que tem um sulcador, tá? Ou os dois assim, tá beleza? As duas são máquinas de plantio direto, tá? Pessoal, uma coisa que a gente tem que agora falar é sobre densidade de semeadura e população. O que é densidade de semeadura, tá? É o número de sementes que tu vai semear por hectare, tá? Isso vale para todas as semeadoras, tá? Eu não falei na semeadora lanço, mas vale para ela também, tá? Semeadora, então, a densidade de sementes é a quantidade de semente que tu coloca por hectare. E a população é a quantidade de plantas que tu vai ter no hectare. Ah, professor, mas tu tá louco, né? Tu fumou aí né? Tu tá louco, mas não é a mesma coisa? Se botar a quantidade de semente, vai ser a quantidade de plantas, não é? Não, pessoal. Por que não é a mesma coisa? Porque as sementes, elas não têm um percentual de 100% de germinação, tá? Nem todas as sementes vão virar planta. Por quê? Porque não tem 100% de germinação, porque além de sementes, junto com eles, existem alguns pedacinhos de impurezas. Por exemplo, umas pedrinhas, algumas coisinhas que a máquina vai entender como se ela fosse semente, mas ela não é semente, ela é sujeira, tá? Impurezas. Tem passarinho, né? Tem os danos por passarinho, eles vão lá e comem a semente, isso é bem comum, né? Passarinho comer semente. Tem os danos mecânicos, às vezes se a máquina é muito velha ou mal regulada, culpa dos técnicos que não regularam direito a máquina, acaba causando dano mecânico. Por exemplo, tem um disco ali e ele está mal regulado e a semente é pressionada no disco e ela vai pegar, ela vai quebrar aquela semente. Se quebrar a semente, provavelmente ela não vai germinar. Olha só quanta coisa vai fazer com que o número de sementes tenha que ser maior do que o número de plantas. Por quê? Porque eu tenho que compensar aquelas perdas. Tá? Entenderam mais ou menos a diferença entre
densidade e população. Densidade é densidade de semeadura, quanto que vai de semente. E a população é quanto de plantas que eu vou ter. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai aprender a fazer antes de tudo, tá? A regulagem estática. O que é regulagem estática? É aquela regulagem que tu faz no teu escritório, lá bem tranquilo, tomando chimarrão, bem de boa, né? Escutando uma musiquinha aí, um Mano Lima, né? Um Gaúcho da Fronteira, umas músicas meio abagualadas, né? Um JE, um Brilhação, uma coisa assim, né? Então, tu tá lá bem tranquilo, tá? Isso se chama regulagem estática. Estática por quê? Porque exatamente tu faz parado, tu faz tranquilo, tá? Regulagem estática, tá? Nessa regulagem, tu vai ter que buscar algumas informações. Por exemplo, a população. Vou lá no meu catálogo de sementes. Aqui, ó. Olha só. Não estava programado, casualmente estava aqui. Ó. Eu vou lá no meu catálogo de semente, tá? Esse aqui não é para fazer propaganda da Advanta, tá? Mas essa aqui é a Advanta, por exemplo, tá? Que é a semente que nós vamos plantar para grãos esse ano. A gente fez a parceria, a escola fez uma parceria com essa semente, por isso que ela tá aqui do ladinho, inclusive, tá? Aqui dentro, ó, pessoal, aqui dentro vai ter as informações de densidade de semeadura, perdão, de população desejada, tá? Por exemplo, o milho PAC tal, qual que é a densidade de semeadura? 60, de 64 a 75 mil plantas por hectare. Então, tu tem que regular a tua semeadora para que depois tu tenha a quantidade de plantas de, por exemplo, 70 mil plantas por hectare. Geralmente faz uma média, tá? Isso varia um pouquinho com a região, tá? Mas isso é questão de culturas anuais. Eu não vou discutir isso agora. Por que tem que botar mais plantas e menos plantas em determinada região? Mas enfim, tá? Beleza. Então, eu vou ter que ir lá ver. Ah, eu tenho no trigo. Trigo é a mesma coisa. Eu tenho que saber qual a população que eu vou querer ter para poder regular. Tá? Depois, eu tenho que ver qual o espaçamento entre linhas e entre sementes que eu vou querer. Ah, eu vou usar para plantar milho 2,5 metros de espaçamento. Será? Ah, eu vou usar para plantar milho 17 centímetros de espaçamento. Será? Pessoal, vocês são técnicos. Vocês têm que ir atrás de informação, tá? Claro que esse tipo de informação eu vou passar para vocês em culturas anuais. O professor já passou para vocês também em culturas de inverno, professor Vinícius, né? Esse tipo de informação. E se vocês não conseguiram, vocês conseguem tranquilo na internet, tá? Outra coisa, vocês têm que pegar o saco da ração, perdão, saco do adubo, saco de ração, o saco de adubo e ver o quê? Ver quanto que tem de impureza ou quanto que tem de pureza. Geralmente o pessoal bota impurezas, tá? Mas quanto que tem de pureza, quanto por cento daquela semente é realmente semente, PG, que é percentual de germinação, tá? Perdas, quanto que tu acha que vai ter de perdas ou quanto que tem de perdas, um histórico, faz um histórico da tua lavoura, tá? E danos, teu maquinário é novo, é antigo, quanto que tu acha que vai dar de danos, tá? Isso tudo tu faz antes, tá? Então, olha só, eu fiz um exemplo, tá? Regulagem estática. Bom, nesse exemplo aqui eu vou semear trigo, tá? Semeadora de trigo. População desejada, 3 milhões de plantas por hectare. Meu Deus, professor, tu tá louco? Pessoal, é isso aí, tá? 3 milhões de plantas por hectare. Espaçamento que eu vou utilizar. Pode-se usar esses diferentes espaçamentos. Eu vou usar 15 centímetros entre linha, tá? O percentual de germinação da minha semente é de 85%, ou seja, 15% não germina, tá? Por que eu coloquei 15% aqui? Porque eu vou ter que sempre colocar o que eu vou perder, lembram? Por exemplo, eu não vou calcular aqui, no meu cálculo, usar 85, por quê? Porque 85 é o que vai germinar, não é o que eu perdi, entendeu? Eu sempre tenho que calcular o que eu vou perder, neste caso aqui. Só para vocês contarem, tá? Impureza, 3%. 3% de impureza, quer dizer, 3% daquela minha semente não é semente, é outras coisas que tem lá dentro, tá? Danos mecânicos, meu maquinário é bem antiguinho, tá, pessoal? Então, eu peguei uma máquina meia velha, então vai ter 8% de perda. E outras perdas, 5%, porque na minha região tem bastante corvo, tem bastante catorrita, tem um monte de bichinho aí que adoram comer sementes, tá? Outra informação também que eu tenho que ter é o peso de 1.000 sementes.
Tá? Para quê? Vocês vão ver que é uma informação bem importante para você utilizar depois, tá? Peso de 1.000 sementes, 36 gramas. Beleza? Informações coletadas. Show! Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tá? Regulagem estática. Eu tenho lá 15% de perdas que não vão germinar, 3% de perdas, enfim, 8% das máquinas. Lembra disso? Beleza. Agora, eu vou ter que fazer... Isso aqui, na verdade, é uma fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula que a Embrapa usa para fazer estimativa de semente, tá? Existem outras fórmulas que podem fazer ajuste de semente, mas nós vamos usar essa daqui, tá? Que é a fórmula da média ponderada, tá? Que vai dar exatamente uma proximidade muito boa, tá? Então, o que tu faz? Tu sempre pega, para fazer esse cálculo aqui, tu sempre vai utilizar o que tem, o que vai ficar de semente, o que vai germinar. Então, 85% vão germinar, 97% tem de pureza, que são puras, que são sementes, 92% que não tem dano, né? Sementes que não vão ter dano, e 95% das sementes os bichos não vão comer. O que eu faço? Eu pego a população de plantas, que são 3 milhões de plantas por hectare de trigo, tá? E divido por essa média ponderada, tá? Eu faço isso aqui em decimal, lembra que isso aqui tem porcentagem, eu transformo em decimal, faço vezes isso e vezes isso, que vai dar isso aqui, ó. Que vai dar direto já o número de sementes, tá, galera? Então, eu tenho 3, para mim ter 3 milhões de plantas, eu vou ter que colocar 4.165.122 sementes por hectare. Tranquilo? É um número grande, né? Vocês vão ver que depois o exemplo do milho é menos, tá bom? Beleza, pessoal. Só que, neste caso aqui, a gente pode fazer o quê? Se for semeadora direta, aliás, se for semeadora de precisão, tu vai ter que saber por semente, né? Tu quer saber por semente, lembra? Porque tu vai pegar uma semente e vai colocar aqui. Uma semente vai colocar aqui. Só que quando é semeadora a lanço e semeadora de fluxo contínuo, tu não vai botar uma semente, lembra? Porque são sementes pequenas. E o que nós estamos plantando mesmo? O que nós vamos plantar aqui? É trigo. Trigo não se usa semeadora de precisão, se usa semeadora de fluxo contínuo. Ou até pode se usar lanço também. Ninguém planta lanço, mas se quiser pode, tá? Nada impede. Então, tu tem que pegar isso e pesar. Lembra que nós pesamos os sacos de adubo, de semente lá? Quando a gente regulou a semeadora a lanço, a gente pesou os sacos, lembra? Tu já pensou, se nós tivesse que contar esse número de sementes? Fora, né? Não tem como. Imagina tu ter que contar 4 milhões de sementes aí. Não, é impossível, gente. Não tem como contar sementes, tá? Isso eu tô falando de trigo. Se vai fazer canola, meu, é muito menor. Mostarda, então, meu Deus do céu. Não tem como contar, tá? O que tu faz, então? Tu transforma esse número de sementes em peso. Como é que tu faz isso? Lembra que nós falamos aqui no slide anterior? Olha aqui, ó. O peso, minha flechinha. O peso de 1.000 sementes é 36 gramas. Significa o quê? Que cada 36 gramas de semente tem 1.000 sementes. Uma regra de 3, tá? Então, olha aqui, ó. Eu quero colocar 4 milhões de sementes. Então, eu pego 4 milhões e divido por 1.000, tá? Divido por 1.000 sementes, que vai dar 4.163 sementes. Faço isso, faço vezes 36, tá? Porque isso aqui é a quantidade de vezes que o 1.000 cabe dentro disso aqui, dos 4 milhões, tá? Pessoal, isso aqui é uma regra de 3, tá? Eu só fiz diferente um pouquinho aqui. Mas nada mais é que uma regra de 3. Então, eu divido o número de plantas, aliás, de sementes, isso aqui é sementes, tá? Eu botei plantas aqui, mas tá errado. É sementes, tá? Então, eu divido esse número de sementes por 1.000 sementes, que vai dar 4.162, e faço vezes 36 gramas, que dá 149,868 gramas, tá? Dá isso aqui de gramas por hectare, que é a mesma coisa que 120 quilos por hectare de semente. Tranquilo? Então, quanto que eu tenho que semear para ter uma população de 3 milhões de plantas? 150 quilos por hectare de semente. Tranquilo? Não é tão difícil, né? Tá bom, pessoal?
Beleza? Regulagem estática, fechou. É abaixo de mau tempo mesmo, é pau e corda, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Na aula ia ser mais bonitinho, mais explicado, então, mas como não é uma aula presencial, vamos dar guepaia, né? Então, aqui, ó, vamos então, nós já falamos semeadora lanço, agora vamos falar sobre semeadora de fluxo contínuo, tá? Que a gente vai usar para semear esse trigo aí, que a gente acabou de calcular, tá? Essa daqui é semeadora de fluxo contínuo, tá, galera? Como é que eu sei que ela é de fluxo contínuo? Olhando para ela. Tu sabe quando ela não tem o distribuidor de sementes separado. Tá vendo aqui, ó? Esse depósito da frente é para o adubo e esse depósito de trás é para a semente. É como se fosse igual. Por quê? Porque a semente vai a granel ali dentro. Tu vai pegar o saco e vai derrubar ali tranquilo. Porque tu vai tratar a tua semente como se fosse um adubo, um a granel, como se fosse um farelinho, né? Então tu vai distribuir essa semente quase a mesma forma que tu vai distribuir o teu adubo. Entendeu? O adubo tu vai distribuir assim, né? E a semente tu também vai distribuir assim. Tá? Então, isso aqui são distribuidoras de fluxo contínuo. Bem fácil de ver o jeitão dela. Tá? Essas aqui, então, o que eu posso semear com essa semeadora? Posso semear arroz, todos os cereais de inverno, tipo cevada, trigo, centeio, esses aí. Posso semear canola, posso semear arroz, já falei. Posso semear todos esses grãozinhos pequenos, tá? Como que funciona? Aqui, ó. A cevada, né? É importante semear a cevada. Quem não semeia a cevada, depois não toma cerveja. Né? O mundo precisa de cevada, né, gente? Nossa, que feio, né? Enfim, desculpa. Pessoal, então, como é que funciona o sistema de distribuição dessa semente? Lembra que eu falei que é assim? Só que, claro, lá dentro não tem dedos que fazem assim para distribuir. Existem rotores que, conforme eles vão andando, eles vão distribuindo, fazendo a distribuição. Olha só. Aqui, ó, pessoal. Aqui para cima tem um depósito de semente e aqui tem o rotor, tá? Conforme for girando esse rotor aqui, ele vai girando e vai pegando a semente e vai jogando para baixo, tá vendo? Ó? Então, vai pegando a semente aqui e vai jogando para baixo, que aqui tem o cano, ó. O cano que vai até a parte de semeadora, tá bom? Se chama rotor acanalado, por quê? É um cano e dentro dele tem um rotor que vai girando e quando ele gira, ele vai pegando a semente que está lá em cima e vai jogando para baixo, tá? Como é que se regula isso aqui, galera? Tá vendo aqui, ó? Tu pode empurrar isso aqui mais para cá, para cair mais. Quanto mais dente tiver, mais vai cair. Se tá liso assim, não cai. Por quê? Porque a semente vai ficar aqui em cima, ó. Então ela vai girando e a semente não vai cair, tá? Então como é que tu pode regular? Colocando isso aqui mais para dentro, ó. Quanto mais para cá tu vai colocar, mais vai cair, tá? Só esse é um detalhezinho para regulagem, tá? Beleza? Olha o exemplo nosso lá. Tá vendo? O exemplo que nós usamos lá. Então, é a mesma coisa que você tem que entender que é a mesma coisa que a lanço, parecido com a lanço, tá? Só que o que acontece? Ao invés de tu pegar a largura de distribuição que nós tínhamos, que é 32 metros, eu não quero mais saber quanto que vai cair naquele pedaço. Eu quero saber quanto que vai cair em cada linha de plantio. Beleza. Como é que eu vou saber quanto que vai cair em cada linha de plantio? Ao invés de tu pegar o espaçamento, a largura de distribuição, tu vai pegar a largura de semeadura, que é o quê? É o espaçamento entre as linhas, né? Porque se essa linha aqui está distante 15 centímetros dessa, quer dizer o quê? Que ela ocupa uma área de 0,15 metros, né? Ou 15 centímetros, certo? Que é a mesma coisa que se fosse os 32 metros. Pensem, tá? A lógica é a mesma. Por isso que os cálculos são iguais para todos, tá? Então, o que eu fiz lá na distribuidora Lance? Eu peguei os 100 metros, né? E dividi pelo 32, que é a largura de distribuição da semeadora. Agora, tu vai distribuir por 0,15. Cuidado, pessoal, tá? Isso aqui é um erro que o pessoal faz às vezes. É esquecer que a tua largura, a tua distância entre linhas é em centímetros.
que é 15 centímetros. Tu não pode dividir esses 100 metros por 15 centímetros. Tu tem que transformar tudo em metros. Lembrem, sempre usar unidades iguais para fazer divisão, tá? Ou até multiplicação também, tá? Isso é importante por quê? Porque muita gente erra. Nas provas, o que o pessoal mais erra é isso, tá? É errar coisinha boba. Isso não pode errar. Então, cuidem. Sempre usar a mesma unidade. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei os 15 centímetros da distribuição da largura entre linhas em metros, ó. 0,15 metros entre linhas. Entendeu o raciocínio? Quanto que tinha dado lá? 3 vezes, né? 3 vezes que tinha que passar, né? Tinha que passar para fazer um hectare, né? Olha quantas vezes agora tem que passar para mim fazer um hectare. Eu tenho que passar 666 vezes para fazer um hectare. Ou seja, vai ter que dar 666 linhas para conseguir fazer um hectare. Claro, né, pessoal? Porque a distância é bem menor, né? Então, tu tem que passar muito mais vezes, tá? Claro, se tu tiver uma semeadora de uma linha só, como acontece quando a semeadora é puxada por boi, por exemplo, né? Quando a semeadora é puxada por boi, geralmente a semeadora com tração animal, ela é uma linha só. Então, olha só, olha a trabalheira que dá para te semear 1 hectare com um boi, né? Tu tem que passar 666 vezes para semear uma lavoura de trigo, né? Então, o pessoal geralmente quando planta com boi, o pessoal planta coisas maiores, né? Que nem feijão, milho e tal, semeaduras de precisão, tá? Por isso que o pessoal não planta trigo com semeadora com tração animal, né? Porque é uma linha só, tá? Beleza, tá? Entenderam mais ou menos? Então, olha só. Então, para este caso aqui, na semeadora, cada linha, lembra que eu tenho que pensar em cada linha, vai ter que passar 666 vezes. Claro que isso não vai acontecer por quê, pessoal? Porque a semeadora não tem uma linha só. Mas para regular, a gente quer saber quanto que cai em uma linha só. Entenderam? Tá? Beleza, então quanto que eu quero que caia num hectare? Olha aqui, ó. Tá vendo? 150 hectares eu quero que caia de semente, tá? Então, se em 1 hectare tem que cair 160 quilogramas de sementes, eu quero saber quanto que vai cair em cada linha. Eu divido por 666 linhas, tá? Se em tudo isso aqui, se 1 hectare tem que cair 150, em cada linha vai ter que cair quanto? 225 o quê? Quilos por linha, tá? Mas é só isso, professor? 225 quilos? Sim, é só isso, tá? Só que, olha só, parece muito pouco, mas se tu transformar em gramas, não é tanto, não é tão pouco, olha só. 225 gramas por linha, tá? Só que lembrem, pessoal, é em 100 metros. Lembra que é em 100 metros? Então, tem que dividir por 2, porque para a gente regular a nossa semeadora de fluxo contínuo, também tem que andar os 50 metros, tá? Tem que andar de uma maneira diferente, mas eu vou mostrar para vocês. Que tem que andar os 50 metros de novo. Então, tu faz o quê? Faz que nem tu fez lá na distribuidora a lanço, tá? Tu divide por 2. Por quê? Para dar em 50 metros. Então, vai dar o quê? Em 50 metros, eu tenho que achar quanto? 112,5 gramas por linha, tá? Pessoal, se vocês quiserem transformar isso aqui em gramas, já para ser resultado em gramas, não tem problema nenhum, tá? Galera, isso aqui o pessoal se perde muito, tá? Transformação de unidades, tá? Se tu tiver dúvida, quiser deixar em quilos até o final, pode deixar também, tá? Só que são valores mais difíceis de trabalhar, porque são valores com vírgula, né? Tá bom? Tranquilo? Se aparecer número com vírgula aqui nem aqui, ó, 66, usa o máximo de casas depois da vírgula que tu puder, tá? Se puder usar 4, para efeitos de cálculo fica melhor, tá bom? Beleza? Então, para regular a minha semeadora de fluxo contínuo, eu tenho que achar na minha regulagem quanto? 112,5 gramas se a minha máquina andar 100 metros, tá bom? Só que, olha só, pensem comigo. O que vai acontecer se a minha máquina andar 50 metros? Aonde que vai? Aonde que é semeado a semeadora de fluxo contínuo? Onde que ela bota a semente? Onde que ela bota?
Pessoal, ela bota a semente debaixo da terra, né? Bom, professor, como é que tu fazer para coletar? Pois é. Já pensou se tu pegasse a semeadora e fazesse ela andar 50 metros e depois tivesse que catar a semente nas linhas, tu acha que isso ia ser uma coisa legal? Não ia ser muito, né? Se tu tiver uns estagiários bons, até é legal, é um serviço bom para dar para eles fazer. Mas não judia deles, eles não merecem, né? Eles merecem muito mais carinho de vocês, tá? Eu falo isso porque estagiário, né, geralmente sofre, né? Eu sei por mim, fui bem calejado nessa história de estagiário aí, né? Fui estagiário umas quantas vezes, então eu sei o que eu tô falando, tá? Beleza, então, mas o que a gente faz, tá? Eu vou mostrar uma forma que é uma das formas que eu acredito que seja mais fácil, tá? E que geralmente eu sempre regulo ela assim, tá? Essa aqui foi uma regulagem que eu fiz lá no Uruguai. Essa aqui é uma semeadora de arroz, tá? Claro, pode ser de trigo também, mas nós estávamos regulando para semear arroz. Olha só o espaçamento entre as linhas, ó, bem pertinho, tá vendo? Bem pertinho mesmo. Acho que era, se não me engano, 18 centímetros, tá? Então, o que que tu faz? Tu não pega e faz ela semear, né? O que que tu vai fazer? Tu vai pegar, tu vai levantar um lado dela. Vai levantar. Pega o macaco, tá vendo aqui, ó? O macaco e levanta ela. Levanta até essa roda aqui não encostar mais no chão, tá? Por quê? Porque o que move essas engrenagens, o que faz cair é a roda. Se a roda girar, vai girar as engrenagens. E se girar a engrenagem, vai cair as coisas aqui. Pô, professor, trimassa. Então, o que que tu faz? Tu levanta a roda até tu conseguir girar ela, tá? Depois, tu pega, tira essa traqueia, se chama traqueia, né? Mesmo que a gente tem para respirar. Isso aqui é uma traqueia. Essa é a traqueia que vai fazer a semeadora. Então, aqui em cima tem a caixa de semente e tem aqueles rotores que eu mostrei para vocês, tá? Então, conforme vai girando, vai caindo a semente aqui, a semente cai aqui. Tá vendo que ela cai no meio desses dois discos aqui que eu falei para vocês? Isso aí. Então, cai no meio desses dois discos e vai semeando, tá? Bem tranquilo, tá? O que que tu faz, então? Tu tira essa traqueia aqui, é bem fácil de tirar. Tira, quer dizer, não vou morder minha língua. Nem sempre é fácil de tirar, tá? Mas geralmente é fácil de tirar. Por quê? Porque essa semeadora aqui, ela fez a revisão de safra. Lembra da revisão de safra que eu falei para vocês? Lembram, né? Que a gente fez lá na aula passada. Fazer a revisão de safra. É para vocês verem como que se revisa ela, tá? Então, revisão de safra. Para vocês verem, para vocês arrumarem ela. Então, ela tá bem bom. Isso aqui tá tudo novo, tá? Porque o que estava quebrado foi tirado na revisão de safra. Então, isso aqui vai ser fácil de tirar, tá? Então, tira ela e coloca saquinhos aqui, ó. Professor, precisa colocar um saco de ração aqui? Não, pessoal. Por que que não precisa colocar um saco de ração? Porque cai muito menos. Lembra? Quanto que tem que cair ali? 112, né? 125, 112, não lembro. Deixa eu ver. Volta aqui. Ó, tem que cair 112,5 gramas aqui dentro. Então não precisa pegar um monte, tá? Galera, uma dica. Quando for semear, quando for calcular a, quando for regular, perdão, a semeadora para regular para semente, já aproveita e regula para o adubo. Lembra que eu falei que o adubo é mais ou menos parecido com a semente? Então, olha só. Esses tubos aqui da frente, que são as traqueias tipo traqueia, essa aqui é tipo telescópio, aqui caiu o adubo, ó. Tá vendo esse disco da frente? Esse disco da frente aqui, ó. Aqui cai o adubo e aqui cai a semente, tá? Então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai colocar saquinhos dos dois, tá? Tu vai fazer a mesma conta. Essa conta que a gente fez aqui para regular a semente é a mesma para adubo. Então, tu vai saber quanto que cai de adubo, tá? Só que o adubo é mais fácil, porque tu sabe quanto que tu vai ter que colocar por hectare, né? 200 quilos de adubo por hectare, que vocês aprenderam lá em adubação. Então, só faz as continhas lá e faz, tá? Beleza? Fizeram isso, colocaram o saquinho, show de bola, levantaram a roda. Tá vendo que tá no ar aqui? Beleza? Tudo pronto? Tudo certo? Show! Então, vocês vão fazer o quê? Tá vendo que tá levantado aqui, ó? Tá vendo? Tá levantado aqui. Vocês vão fazer uma marca na roda, tá? E vocês vão girar ela. Girar quanto, professor? Girar ela a quantidade de vezes que seja equivalente para ela fechar os 50 metros. Ah, professor, como é que eu faço para calcular isso? Galera, se tu não sabe, é fácil. É só pegar aqui a circunferência dela,
pegar a circunferência dela e medir. Então, se uma, por exemplo, assim, eu peguei e medi a circunferência aqui dela, ao redor, com uma trena que seja aquelas tipo de tecido, sabe? Então tá, eu medi e deu 2 metros de circunferência, tá? O que significa isso? Que a cada vez que a roda girar uma vez, ela vai andar 2 metros. Nossa, que difícil, né? Bem simples, galera, tá? Então, para ela andar, para a semeadora andar 50 metros, quantas voltas eu tenho que dar? Se a cada vez que a roda já dá uma volta, ela anda 2 metros, eu tenho que girar quantas vezes a roda para andar 50 metros? 25 vezes. Tá bom? Tranquilo, né? Sem muito mistério, tá? Lembrando que talvez para os cálculos vocês vão precisar, tá? Porque às vezes eu não dou a circunferência, né? Eu sou bem bonzinho, né? Então, eu não dou a circunferência dela, eu dou o raio, tá? Aí vocês vão precisar daquela formulazinha, a fórmula da circunferência. A fórmula da circunferência é igual a 2πr, tá? Circunferência é igual a 2πr, se vocês precisarem, tá? Enfim. Então, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou girar quantas vezes? 25 vezes. Tá vendo? Já tá girando aqui, ó. Eu giro 25 vezes a roda. Depois que eu girar 25 vezes a roda, o que eu faço? Eu pego os saquinhos, tiro e faço o quê? Eu peso eles. Nossa, que difícil, professor. Viu como é fácil, galera? É muito simples. Depois que... O mais difícil, assim, o mais chatinho é fazer aqueles cálculos que eu mostrei para vocês. Mas depois, galera, fica muito fácil, tá? Fica bem tranquilo. Então, tranquilo? Bem fácil, né? O que acontece? Perdão. Se a semeadora colocar demais, tu regula lá nas aletinhas, tá? Naquelas aqui que eu mostrei para vocês, ó. Aqui, ó, tá? Então, tu pode ir mais para cá, mais para cá. Se caiu demais, tu abre. Se caiu menos, tu fecha, tá? Ou ainda tem essas aletas aqui em cima que também pode regular. Então, se tu puxa para fora, cai mais. Se tu fecha, ele cai menos, tá? Então, existem várias maneiras de regular. Isso só mostrando na prática, tá? Cada semeadora tem um sistema de regular, tá? A questão de cair mais ou menos. Tranquilo? Então, tu vai fazer isso, galera, até vocês regularem, tá? Só que atenção, olha só, atenção. Se vocês fizerem nessas aqui, não esqueçam de depois ajustar a regulagem, deixar a regulagem em todas as linhas, tá? Tem gente que faz isso, cara. É loucura, mas eu já vi, tá? Regula essas aqui, ajeita aqui em cima e, ó, as outras linhas aqui, mouse, né? Então, galera, se vocês regularem essas daqui e viram que a posição correta é essa daqui, por exemplo, deixem todas elas nessa posição. Tá? Não esqueçam, senão vocês vão deixar metade plantando uma, metade plantando outra. E, galera, vai dar para ver depois. Acreditem em mim. Depois que começar a germinar e emergir as plantas, vai dar para ver. E a culpa vai ser de vocês. Toda culpa será de vocês. Tá bom, galera? Tá bom? Olha só que chucrismo. Nós pegamos a caminhonete e pesamos ali no campo mesmo, tá? E é assim, a coisa tem que ser meio bagual. Porque bagual não se mixa para levar para laboratório, para pesar semente. Não, galera. Tem que ser lá, no campo. Tem que ser raiz. Tem que ser técnica raiz, tá? Tá bom? A semeadora de precisão agora, então. Terminou? Semeadora de fluxo contínuo, vamos para a semeadora de precisão. Qual que é a diferença de semeadora de precisão? É que tu consegue colocar espaçada a semente uma da outra, tá? Tu coloca semente por semente dentro do buraco, dentro da cova, tá bom? Essas aqui, ó, é fácil, olha só a diferença das outras, ó. É fácil de enxergar, porque ela tem compartimento de semente separado, ó. Por quê? Porque são sementes maiores, tá? E são individuais. Então, quando tu olha a semente de trás, é fácil de saber se a semente é de precisão ou de fluxo contínuo. Olha só, então aqui nessas coisas grandes vai o adubo, tá? E aqui as sementes, ó, tá? Mas o resto é tudo parecido, tá vendo? Todos são os carrinhos muito parecidos. Também, ó, o disco de corte, depois o disco do adubo, depois o disco do semente, aí a roda de regulagem de altura e a rodinha para fechar, tá? Isso aqui, galera, tá vendo essas rodas aqui, ó? Isso aqui é o marcador, tá? Para que serve o marcador? Para quando tu for, tá? Aqui tá baixado, ó. Tá vendo que tá baixado o marcador, ó? Quando tu for
tu vai marcando. Para que tu vai marcando? Para quando tu for voltar, tu volta exatamente com o pneu em cima daquela marca. Para quê? Para que dê exatamente essa conexão aqui com a lavoura do vizinho, ó. Tá vendo? Então, tu tá marcando aqui, depois quando tu voltar, essa roda aqui vai ter que passar exatamente 35 centímetros, no caso que você quer a soja, 35 centímetros de espaçamento para cá. Entenderam para que serve o marcador? Então, tu tá indo aqui, tu tá marcando. Quando tu volta, tu passa com o pneu do trator em cima desse marcador, para fazer esse espaçamento bem certinho, tá bom? Sempre tem um peão aqui em cima, um estagiário, né? Isso aqui é lá no Mato Grosso, as semeadoras que tinha lá. Reparem que essas aqui são semeadoras mais antigas e essa daqui é uma semeadora pneumática, tá? Por quê? Tá vendo que isso aqui tem um tipo um turbo aqui? Esse turbo é um gerador de ar. Para que ele serve o ar? Serve para sugar as sementes, pegar as sementes e semear ela individualmente, tá? Só reparem nisso, depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona, tá bom? Beleza? Isso aqui, então, é uma SLC, isso aqui é uma Tatu, isso aqui é uma Star e essa aqui é uma Jumil, tá? Só para curiosidade de vocês, tá? Olha só, semeadoras de precisão, tá? Isso aqui é tudo semeador de precisão, tá, galera? Ah, isso aqui é um semeador de precisão. Oh, que legal. Isso aqui é uma semeadora... Não, isso aqui não é um semeador de precisão. Claro que é, pessoal. Semeador de precisão se diz quando as sementes são colocadas em espaçamentos precisos entre uma e outra. Não interessa se ela é tecnologicamente avançada ou se ela é mais simples. Então, essa daqui é aquela que eu falei de semear uma linha por vez, tá? Para tração animal. Tá? Geralmente o pessoal usa cavalo aqui para puxar, tá? Isso aqui é uma semeadora de precisão de uma linha, tá? Essa daqui também, lembra que é pneumática, ó. Essa aqui é só semeadora, não tem adubo junto. Olha só essa daqui. Também, ela não é muito tecnologicamente avançada, mas é uma semeadora de precisão, com adubo e sementes, tá? Essa daqui também, ó, toda pneumática. O que transporta ela? Aqui é o depósito de semente, ó, galera, tá? O que transporta a semente daqui até os carrinhos é o vácuo, é o ar, tá? Muito louco isso, mas bem legal, bem interessante, tá? E é a tendência, né? Porque o ar, ele não danifica a semente, tá? Beleza, semeadoras, então, vamos ver alguns tipos, tá? Que o mais comum, que ainda existe, tá? Hoje em dia tem aquelas modernas, mas as mais comuns são essa daqui, ó. Disco alveolado, tá? O que é o disco alveolado? É um disco que tem buraquinhos, que conforme o disco vai girando, vai caindo as sementes, olha só. E ele fica onde? Fica embaixo do compartimento de sementes, tá? Então, o disco vai girando e vai caindo essas sementes aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Vai caindo as sementes. Quando o disco passa por esse buraco, a semente cai. Entenderam? Tranquilo, né? Olha que inteligente isso aqui. O cara que inventou isso aqui é inteligente, né? Então, esse aqui geralmente são de milho. Por que a semente de milho é individual? Porque caiu uma semente só. Por que quando semeia soja são 2 compartimentos? Porque geralmente semeia soja, semeia 2 sementes. Tá? E pode ter até 3, depende, é só trocar o disco. Tá? Então, esse sistema aqui é disco alveolado. Tá? Tem que trocar quando tira e quando coloca uma semente? Lógico, né, galera? Tem que trocar toda vez. Tá? Olha só, esse aqui era o disco alveolado, tá? O sistema mais antigo. E esse aqui também é um sistema de disco alveolado, só que esse é um sistema que eu falei que era pneumático, tá? Não é a semente não tem que mais entrar no disco. Ela tem que aqui, ó, desse lado de cá, tem o ar que puxa, que suga a semente. Então a semente quando chega aqui, tem um compartimento de sementes, né? Ela é sugada e quando ela tem aqui embaixo corta o ar. Quando corta o ar, a semente cai, tá vendo? Interessante? Isso é legal por quê, pessoal? Porque não dá dano mecânico. Às vezes, aqui, ó, depende muito do tamanho da semente. Se a semente ela é um pouquinho, não é muito ajustada ao disco, pode quebrar a semente, pode quebrar o embrião, né? Pode até prender a semente aqui, ficar entalada dentro e dar problema de falha depois, né? Porque, olha só, cada uma dessas sementes que falha vai ficar um buraco na lavoura lá, porque é uma semente, não tem outra para repor, tá? Beleza? Olha só, esse aqui é o sistema de disco alveolado naquele sistema que eu falei de... aquele sistema de vácuo, tá? Pneumático, ó. Aqui tem o ar sugando, então ele vai girar e vai caindo. Olha aqui a semente grudada ali, tá vendo? Tá? Legal por quê?
tá? A questão, o que acontece? Essa pneumática tu consegue andar um pouquinho mais rápido, tá? E as outras tu consegue andar um pouquinho mais devagar, tá bom? Importante que aquela pneumática não sofre muita influência, tá bom? Não sofre muita influência da questão de trepidar, sabe? Tu pega um terreno com muita pedra e coisa, né? E também as sementes não precisam ser igual. Se tu usar esses discos aqui, galera, ó, esse disco tem, as sementes têm que ser perfeitinhas, né? Porque se tiver uma maior que a outra, vai acontecer o quê? Algumas vão cair duas sementes no mesmo buraco e outras vão entalar, tá? Deixa eu só... Isso, ver se eu consigo... Esse aqui é um vídeo. Mas eu acho que não... Eu acho que ele vai ficar muito... não vai dar, galera. Esse vídeo aqui vai ficar muito comprido, tá? Eu vou passar aqui. Olha esse pneumático aqui, ó. Como é que funciona, tá vendo? Ó, galera, desce aqui e ele vai... Tá vendo que tá sugando aqui, ó? E ele suga aqui embaixo e cai aqui, ó. Tá vendo? Legal, né? Bem interessante. Galera, se vocês puderem olhar algum vídeo na internet sobre semeadoras com disco, tá? Tem vídeos bem bons, tá? Como é que se regula a questão de cair mais ou menos sementes? Tá? Como é que se regula? Se regula através de engrenagens, tá? Se chama relação de transmissão. Por quê? Porque a relação de quantas vezes gira é exatamente a relação de quantas vezes gira a roda. Por exemplo, a relação de 1 para 1 significa o quê? A cada vez que gira uma vez a roda, gira uma vez o disco. Tá? Então, se o disco tem 100 buraquinhos, quer dizer o quê? A cada vez que gira uma vez a roda, cai 100 sementes. Entenderam? Isso é uma relação 1 para 1. Só que dificilmente tu quer uma relação 1 para 1. Tá? Então, o que tu faz? Tu usa engrenagens. Engrenagens para te fazer essa relação de transmissão. Tá? Eu quero que caia só 50 sementes por metro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a roda gire 2 vezes para girar uma vez o disco. Entenderam? Então, a cada vez que gira uma vez o disco, gira 2 vezes a roda. Então, cai por volta da roda 50. Entenderam meu raciocínio? Tá? Então, isso aqui ajusta. É só trocar as relações de transmissão, tá? Isso, às vezes, tem a tabelinha aqui, que ajuda bastante, tá? Se tu não sabe a tabelinha, tu tem que ir meio que adivinhando. Tu tem que ir trocando a corrente conforme tu quer regular, tá? Olha como é que funciona a questão da conta, tá? Agora é para milho. Nesse caso, milho. Ó, olha só, milho, eu quero que a minha população de plantas por hectare seja 70 mil plantas, tá? O meu percentual de germinação é 80% e a minha variabilidade entre pureza e tudo é 90%. O que eu faço? De novo, pego 70 mil plantas, multiplico por esse valor em decimal. Quantas sementes eu tenho que colocar agora? Eu tenho que semear por hectare 97 mil sementes por hectare, tá? De novo, então, se eu tenho 100 metros, agora eu divido pelo espaçamento da linha, só que agora o milho, pessoal, esse milho aqui, ele não é 16, não é 15 centímetros. Ele é 70 centímetros entre uma linha e outra. Isso eu sempre, galera, eu sempre dou um exercício, tá? E isso vocês vão ter que sempre ter na prática, tá? Então, esse caso aqui, o milho é plantado 70 centímetros entre linha. Eu não concordo muito com esse espaçamento. Eu vou explicar depois, se a gente tiver... A gente vai ter, né, aula de culturas anuais, e eu vou explicar por que eu não curto muito espaçamento tão grande assim. Eu prefiro adensar um pouco mais, tá? Mas, enfim, esse aqui é o espaçamento usual que o pessoal usa, tá? Para plantar milho. Então, eu usei esse aqui, que é 70 centímetros. 70 centímetros transforma em metros, 0,7. Tá? Então, se um hectare tem uns 100 metros e cada vez que eu passar uma linha eu cubro 70 centímetros, eu tenho que andar quantas linhas para fazer um hectare? 142 vezes. Então, se a minha semeadora é de uma linha, eu tenho que andar por hectare 142 vezes. Entenderam? Mesmo raciocínio, vocês viram que é o mesmo raciocínio para todos e vai ser a mesma para o adubo e vai ser o mesmo lá depois para os pulverizadores. Vocês vão ver, tá? Então, se eu tenho que colocar 97.227 sementes num hectare, e eu tenho 147 linhas, quer dizer o quê? Que em cada linha eu tenho que coletar 653 sementes. Estão vendo que agora é sementes?
Agora vocês vão ter que contar as sementes, tá, galera? Só que, de novo, ó, 653 sementes é em 100 metros, tá? Tu pode fazer ele percorrer 50 metros ou tu simplesmente pode fazer por metro, tá? Se tu pegar e dividir isso aqui por 100, vai dar 6,5 sementes por metro, tá? Tu pode fazer isso, porque se tu percorrer 50 metros, fazer o mesmo esquema, levantar ela, fazer ela girar, botar o saquinho embaixo, tá? Tu vai ter o mesmo problema, vai ter 300 sementes, vai ter que contar bastante, tá? Então tu não precisa dar tantas voltas. Talvez tu dando 10 voltas aqui, né? Tu vai ter, ó, se tu der 10 voltas, se em cada metro vai 6,5, em 10 metros vai 65 sementes, né? Fica bem mais fácil, né? Então fica mais interessante, tá, galera? Entenderam? Se faz da mesma maneira, tá, galera? Se levanta ela, a semeadora, eu não tenho foto aqui, mas porque não precisa, porque é a mesma coisa. Se levanta a semeadora, bota o saquinho ali embaixo, tá? Bota o saquinho e se coleta a quantidade de semente, só que ao invés de tu pesar a semente, tu cata a semente, tá? Esse exemplo aqui, por exemplo, se eu der 10 voltas na roda, eu tenho que achar 65 sementes, tá? Nunca dei uma volta só, tá? Fica a dica. Porque uma volta só pode dar erro. Então, sempre dê no mínimo umas 10 voltas, tá? Então, 10 voltas na roda, eu tenho que achar 65 sementes. Tranquilo? Fácil, né? Olha como foi fácil. Ó, uma, duas, 3 continhas eu fiz tudo, tá? Bem fácil. Depois que pega o jeito. Beleza? Pessoal, dosador de adubo. Só para a gente terminar, então, a parte de semeadoras, de adubo, então. Tá? Adubo aqui também é a mesma coisa, ó, para um rotor acanalado. Tá vendo o rotor aqui, ó? São rotores que vão pegar o adubo e vão fazer ele cair, ó. São rotores que vão pegar o adubo e vão fazendo ele cair. Olha só. Isso aqui é o tipo rosca sem fim. A rosca vai girando e vai conduzindo o adubo para dentro desses canos aqui, tá? Rosca sem fim. Viu só, galera? É bem simples, tá? A calibração do adubo, ó, como eu mostrei lá na outra, é a mesma coisa, ó. Só que tu bota o saquinho lá no adubo, tá? Abastecimento das semeadoras, galera, tá? Abastecimento manual, quando tu pega o saco de semente e bota aqui, geralmente semeadores de precisão. Ó, eu, estagiário lá, viu? Né? Dele que dele, trabalhando bastante, né? Pode ser mecânico direto, tá? Onde tu pega, levanta com o trator, com o bag e abastece assim, né? Pode ser assim. E mecânico com canhão. O que tu faz? Tu coloca o adubo dentro, tanto o adubo quanto a semente, tá? E coloca dentro da semeadora, né? Através do canhão. Isso é legal por quê? Porque tu não precisa ter um trator envolvido, né? Não precisa ter um trator a mais. Tu simplesmente pega aqui e faz, enche de adubo e leva para o campo e deixa lá. Quando vai precisar abastecer, abastece, tá? Neste caso aqui, nós não estávamos abastecendo adubo, estávamos abastecendo as sementes de arroz, tá? Estávamos abastecendo as sementes aqui, tá? Para semear arroz, lá no Uruguai, tá? O abastecimento mecânico, porque mesmo sendo por canhão, né? Isso aqui tem que ser abastecido, né? Então, tu pega um estagiário e tu abastece adubo aqui, né? Neste caso, o adubo, tá? Que sou eu. Beleza? Galera, só revisão, então, do que tem no carrinho, tá? O carrinho, existe a mola. Para que a mola? Para apertar, para fazer ela afundar o carrinho mais ou menos, tá? Fazer com que o carrinho dê mais jogo ou menos, tá? Existe a traqueia, que geralmente é de adubo, e existe o telescópio, que geralmente é para semente, tá? Aqui tá no mesmo disco, mas não é, tá? É separado, tá bom? Tranquilo? Tá? Neste caso aqui, tem uma roda, ficou ruim de ver, que é o aro limitador de profundidade, tá? Se tu levantar ele um pouco mais, vai mais profundo, tá vendo? Ó? Se tu levantar mais, vai mais profundo. Se tu baixar mais, fica mais superficial. E aqui o compactador, que é aquele lá de trás, tá? Isso aqui ia ser muito legal se nós conseguíssemos ver na prática, tá? Uma coisa, pessoal, quando a semeadora é grande, é legal se fazer o controle, tá? O controle pode ser feito como? Pode ser feito com um carinha aqui em cima, né? O maranhense, nesse caso aqui, que ele vai ficar sempre cuidando para ver se está tudo funcionando direitinho, tá? Cuidar sempre as taxas que tu vai admitir, tá? Nunca admitir muito erro, tá? Outra maneira também, que isso vocês têm que fazer. Então, depois de tudo feito,
regular a semeadora, bonitinho, e ela foi para o campo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá, principalmente de precisão, tá? Vocês têm que ir lá, pegar uma treina e cavocar e procurar os grãos, tá? Isso, claro, umas amostras, tá? Só um pouquinho, assim, para ver se está funcionando bem ou não. Isso é a última certificação para vocês verem se está bem legal a semeadora de vocês ou não, tá? Cara, e fazem isso. Engenheiros agrônomos fazem isso, técnicos fazem isso, tá? Porque semeadora, uma semeadora de qualidade é uma das principais coisas de um cultivo, tá? Olha só isso aqui, pessoal. Olha como foi mal feito, alguma coisa errada tem, tá? Ou foi mal regulado ou tem problema de semeadura, tá? Olha só, aqui tem duplo e aqui tem uma falha, olha só, tá vendo? Isso só aparece depois. O que tu vai fazer agora? Tu vai lá em 100 hectares, tu vai te parar do joelho e vai transplantar essas mudas aqui? Nunca, né, galera? Então, essas falhas aqui já era. O milho é uma das principais problemas, porque o milho não compensa. Então, essa falta que a planta fez aqui, as outras plantas não vão compensar. A soja, o feijão, já sim, tá? Por exemplo, se faltou um pé de soja aqui, essa soja e essa soja, elas produzem mais, porque eles têm mais espaço, então eles botam mais ramo. Então, eles compensam um pouquinho. Não compensam o equivalente a um pé, mas compensam. Agora, o milho não, galera, porque o milho só vai produzir uma espiga, cada um, né? Ou no máximo duas, uma e meia, né? Então, ele não vai produzir mais se tem falhas. Então, falha no milho é um tiro no bolso, tá? Outra coisa, olha a profundidade dessa semeadora aqui, cara. Ele botou a quase 6 centímetros de profundidade. Erro, muito fundo, tá? Olha só, o que pode acontecer? Soja, tá? Pode acontecer a soja. Olha só, por que ela é menor na soja? As perdas por espaçamento. Se falhar, por exemplo. A soja é menor por quê? Porque ela compensa, tá? O milho já é um pouquinho maior, como eu te falei. E olha o girassol, galera. Se tiver erro de semeadura, pode acontecer de produzir, pensa, tu vai produzir 35% menos girassol se tu errar na semeadura, tá? Outra coisa, galera, velocidade de semeadura, tá? Não se corre semeando, tá? Semeadora, se semeia no máximo a 6 km por hora, com semeadoras tradicionais. Hoje em dia tem semeadoras mais modernas que podem acelerar um pouco mais, tá? Mas por quê? Porque acaba indo muito rápido e não dá tempo do sistema abastecer a semente e tudo. Então dá problema. Então, olha só, a profundidade semeadora, tá? Olha só quanto que dá quando tu vai reto, 20% de duplo. A falha, olha só, 25% de falha. Ah, então, galera, andem aqui, ó, nessas velocidades. Se puder semear a 3, semeia a 3. Porque a qualidade é muito melhor. Olha só. Olha a qualidade dessa semeadura. Pouca falha, grãos, espaçamento aceitável. Tá? Olha o marcador que eu falei aqui, galera. Olha só. Tá? Semeadora convencional é quando tu semeia no solo arado, né? E semeadora de plantio direto. Tá? Na verdade, qual que é a diferença dela? Elas são um pouquinho mais robustas só. Tá? Olha aqui que eu falei, a semeadora de plantio direto, ó, galera. Legal, né? E funciona tri bem. Olha só o cavalo puxando aqui e dá guepaia, tá? Olha que interessante aqui, ó, que foi semeado já. Olha que perfeição essa máquina. Quase não aparece, tá vendo que foi semeado, ó. Ele quase não mexe. Perfeito, não é? Olha só, plantio direto. Olha, essa zona toda aqui ela não mexe. Essa zona toda aqui vai ser para reserva de água para a planta. Ela só mexe esse espacinho aqui, ó. Interessante, né? Olha só a diferença da semeadora de plantio direto e da plantio convencional. Olha só, plantio convencional elas são mais robustas, não são muito maleáveis, né? E as de plantio direto são mais maleáveis, tá? Hoje em dia, tu quase não vê isso aqui, galera. Hoje em dia, eles usam só semeadura de plantio direto, tá? Tipos de disco, tá? O disco liso, o disco ondulado e o disco corrugado. Para que serve? Esses discos aqui, ó, esse aqui, ele simplesmente corta. Esse disco ondulado, ele já abre um pouquinho mais o sulco, ele faz o sulco ficar mais largo, tá? E o corrugado também. Olha só, o corrugado, disco liso, o corrugado, olha só como ele entra, ó. Corrugado, esse aqui, os lisos, tá? Olha só. O estriado, que é aquele que eu mostrei aqui, ele abre um sulco de até 5 centímetros. O disco liso,
até 3 centímetros, menos que isso até. E esse ondulado, né, até 9 centímetros, tá? Isso serve para quê? Para solos mais compactados, tu utiliza esses aqui, tá? Mas isso é só uma conveniência, tá? O tipo de sucadores eu já falei um pouquinho para vocês, mas olha só, agora vendo melhor, tá? O disco duplo encontrado, que eles são parelho na frente, e o disco duplo desencontrado, tá? Galera, disco duplo desencontrado. Eu tive a oportunidade de semear com uma semeadora da, da Stara, que era um disco desencontrado, lá no Mato Grosso. Cara, eu passava mais desembuchando o disco do que propriamente semeando, tá? Não aconselho disco duplo. Pode ser que outras marcas funcionem bem, mas a da Stara, aquela que eu usei, não foi legal, tá? Então, enfim, não sei, não é, isso é o que minha visão. Eu tenho um pouco de preconceito com disco desencontrado, tá? Então, disco duplo nele, que facilita a vida, tá? E o facão ou cinzel, né, que é aquele que, ó, faz o suco, que é o sucador, e atrás caiu o adubo, tá? Ou a semente também, tanto faz. Tá? Aqui os elementos que eu falei, ó, o disco, o cinzel, ó. Nesse caso aqui, lembra que eu falei que dá para usar para semeador? Perdão, da semeadora também, ó. Aqui atrás da semeadora, tá? Olha os sulcadores aqui, ó, os discos aqui, todos os discos. Ó, esse aqui só com sulcadores, esse aqui com discos, tá? Beleza? Isso aqui são umas curiosidades, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui. A questão de profundidade que ele vai. Profundidade, geralmente o facão ele vai mais fundo. Qual que é o problema do facão, galera? Como tu tem que puxar, se tem que puxar, tem que fazer... O que acontece se tu puxa uma coisa? Se tá rolando, é mais fácil, né? Muito mais fácil tu puxar alguma coisa que gira, que role, do que se tu tem que arrastar. Então, se tem facão, tu precisa de uma maior potência no trator, tá? Tá bom, galera? Cara, e é isso aí. Agora vocês já são mestres da semeadora, vocês já sabem tudo sobre semeadora. Galera, o que você tem que fazer? Praticar, tá? No dia a dia, eu vou dar para vocês uns exercícios que esses exercícios eu fui tirando de várias situações que eu tive. Exemplos bem legais, assim, que eu já usei a campo, que a gente teve prática, que eu vi que precisava, tá? Na faculdade de agronomia, eu peguei alguns cálculos lá que eu achei bem práticos, e vocês vão ver. Se vocês conseguirem fazer todos os cálculos, entenderem como fazer os cálculos, vocês vão conseguir tranquilamente se regular qualquer tipo de semeadora, tá? Seja ela moderna, seja ela de qualquer coisa, tá? Lembrando que qualquer tipo de semeadora, vocês talvez não precisem fazer a regulagem dela, mas vocês vão precisar calibrar. Então, vocês sempre vão precisar saber fazer esses cálculos e ajustar e saber como fazer a calibragem deles, tá bom? Tá, galera? Quem sabe aí vocês não estejam regulando esse tipo de coisa, né? Então, onde se faz a colheita da soja, já você vem plantando milho. Né? Isso aqui é tecnologia e eles vão exigir, o mundo profissional vai exigir de vocês, tá? Claro, se vocês... Ah, professor, eu nunca vou trabalhar com máquina, eu tenho pavor de máquinas. Galera, contar uma historinha para vocês. Eu sempre tive pavor de vaca, nunca gostei de vaca. Né? Não gosto de trabalhar com vaca, porque dava um monte de estresse, né? Do que dá estresse, vaca, eu não tenho paciência para lidar com vaca, né? Não é por culpa delas, é porque realmente eu acho chato, eu acho monótono, eu acho todo dia fazer a mesma coisa, eu acho muito chato, enfim. Mas isso é meu ponto de vista. Até hoje eu acho chato, né? E eu nunca pensei, jamais, cara, eu estudei, eu fui bem nas disciplinas de gado de leite, mas eu nunca gostei de verdade, assim, né? Nunca estudei para valer, assim, para realmente me deslanchar. O que aconteceu? Quando eu cheguei na Alemanha, eu pedi para trabalhar com suínos. Só que eles me deram uma fazenda para morar, onde eu trabalhei com suínos, mas o que tinha além dos suínos? Gado de leite. E o pior, galera, gado de leite com pouca tecnificação. Então, eu tive que meio realmente trabalhar com gado de leite, né? E então, cara, foi um talagaço, assim. Ah, tu não estudou, agora tu vai levar no lombo, piá. Né? Eu senti aquilo, assim. Foi uma coisa, tipo, pra mim, assim. Foi uma lição de vida, tá? Então, para vocês também, nunca digam que dessa água eu não beberei, tá? Porque vocês poderão beber, ok? Fica a dica.
Enfim, estarei sempre disposto a esclarecer dúvidas, a maiores explicações. É um pouquinho difícil para vocês pegarem, para quem nunca trabalhou com isso, para quem nunca teve noção, é um pouquinho difícil, sim, tá? Mas depois que vocês pegarem o jeito, eu prometo para vocês que vocês vão ver como isso é fácil, tá? E eu aguardo vocês então na próxima aula, que é de pulverizadores, tá? E vocês vão ver que também que os nossos cálculos que nós fizemos aqui vão se encaixar perfeitamente nos pulverizadores também. Tá bom, galera? Valeu, tudo de bom aí e muito obrigado por assistirem a aula e até